Boa noite a todos. É uma alegria ver esse salão repleto das famílias que trazem as crianças para a evangelização da UERJ. Porque hoje é um dia muito especial para esta casa. É o dia que nós fazemos a comemoração. O dia de fato do aniversário foi ontem, dia 18. Mas hoje, dia 19, na reunião pública da quarta-feira, nós estamos comemorando o aniversário de 56 anos de implementação da evangelização espírita infantil aqui na UERJ. E também em agosto nós temos a comemoração dos 36 anos da evangelização das pessoas PCD, que é pessoas com deficiência. Então, são duas comemorações acontecendo nesse mês de agosto, uma na quarta-feira, para a evangelização da quarta, e uma no sábado, para a evangelização do sábado. A noite de hoje vai ser uma noite um pouco diferente da que vocês estão habituados, porque eu acredito que todos vocês perceberam que nós temos crianças aqui no salão, porque as atividades em sala foram suspensas para que todos pudessem participar juntos desta comemoração aqui no salão. Então, a nossa noite vai ter um pouquinho de mudança na rotina e no tempo. Por quê? Deixa eu explicar para vocês se prepararem. Devido à presença das crianças, para que elas não fiquem muito tempo ouvindo falas de adultos, como numa reunião pública convencional, nós optamos por fazer pequenas falas intercaladas por música. Nós temos aqui um trio que vai trazer boa música para vocês. Vocês receberam a folhinha, né, que tem a letra das músicas. Então, fiquem à vontade para cantar juntos. E também teremos poesia e, lógico, como não poderia deixar de faltar, algumas falas sobre o motivo do nosso encontro, que é a evangelização, as famílias e as crianças. Para iniciar a nossa noite, nós vamos ter a projeção de um vídeo muito importante que vocês assistam com atenção, que depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Gente, só um minutinho que o computador travou, né? Mesmo tendo sido feito 3 testes antes de começar. Acontece dessas coisas nesses momentos solenes.
Gente, vamos ocupar o nosso tempo ouvindo uma boa música. A música está aí no folheto, não sei se vocês vão conseguir enxergar que as luzes estão diminuídas, mas a música é Anjo da Guarda. As crianças conhecem, podem nos ajudar cantando junto. A jovem idealista, tocada pelo desejo enorme de evangelizar as crianças, em 1971 iniciou seu trabalho de semeadura. Eram 2 crianças que ela mesma trazia, seus sobrinhos que se sentavam sob os cobertores de peleja colocados no chão, comprados por Isa e Alcimar. Tudo era precário ainda na UMEC. Não havia o conforto de agora, mas como o amor tem poder, segundo Emmanuel, a nossa Ilza de Barros Azevedo continuou sua trajetória na evangelização, vendo o número de crianças se multiplicando. Nessa tarefa, conheceu seu amor, seu companheiro de vida, outro trabalhador cheio de entusiasmo, e em um dia de dezembro com ele se casou, transformando-se na senhora Ilza de Azevedo Carr. Foram por uns poucos anos para São Lourenço, em Minas Gerais, de onde vieram já com 2 filhos a mais, além da primogênita que haviam levado. No entanto, seria aqui na UEC seu lugar, onde a árvore plantada, já muito grande, dava seus frutos. Era aqui que ela deveria estar, e assim prosseguiu sua tarefa, até dizer-nos adeus em um dia frio do mês de junho, mesmo com tanto desejo de viver. Seguiu seu caminho, seu planejamento, mas tudo fez para viver e com qualidade de vida. Mãe exemplar, esposa dedicada, filha e irmã inesquecível, nossa Ilza voou sem nos pedir licença, mas construímos para ela um local no cantinho de nosso coração, chamado Casa das Pessoas Inesquecíveis, onde ela fará sua morada, e sempre que a saudade bater, para lá iremos, e com certeza haverá muitos risos a serem lembrados e muitas histórias bonitas serão resgatadas. Boa noite, Ilza, nossa evangelizadora nova, que muitas crianças aí onde você se encontra possam alegrar seus dias e preencher sua vida com muita paz. Emocionante, né, gente? Difícil conter emoção neste momento, porque ali nós tivemos um vídeo curto, é verdade, mas ele conseguiu resumir bem toda a trajetória da Ilza à frente da tarefa da evangelização aqui na UMEC, como dirigente do DIG, que é o Departamento da Infância e Juventude. Como a nossa noite vai ser um pouco diferente, nós vamos quebrar um pouco o protocolo. Nós não vamos ter a prece inicial da mesma forma de sempre. Nós vamos ter uma música que vai envolver todos nós
para nos ambientarmos, para darmos prosseguimento na noite de hoje. Agora sim, podemos começar o evento de hoje. Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre o vídeo. Não sei se todos perceberam, mas a voz que narra a história da Ilza aqui na UMEP é a voz da Isaura Hart, que é a presidente da nossa casa, e que eu gostaria muito que ela estivesse aqui presente, mas infelizmente ela sofreu um pequeno acidente na noite de ontem, machucou a face e por isso não pôde estar aqui presente. Mas toda a noite de hoje foi planejada junto dela, desde o momento inicial do vídeo até o momento final, que vai ser uma surpresa para todos vocês. Então, era esse pequeno comentário em relação ao vídeo, mas vamos dar continuidade à nossa noite, que agora nós vamos ter um momento de poesia. A nossa evangelizadora Helena vai trazer para vocês um poema, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar, porque é um poeminha de um livro infantil chamado Jardim de Infância. Ele é bem adequado para as crianças, para as mães, para todos nós. É do livro Jardim de Infância, de Chico Xavier. Deus fez da vida um jardim, fez do mundo o nosso lar, onde aprendemos a amar a sua grandeza sem fim. Em todas as direções, nas cidades, nos caminhos, no campo, no mar, nos ninhos, há sempre grandes lições.
no prazer, no sofrimento, na noite longa e sombria, na claridade do dia. Tudo é flor de ensinamento. No prazer, colhamos bênçãos de luz, nas lutas que a vida encerra. O jardim é toda a terra, o jardineiro é Deus. Agora, eu quero que vocês procurem na folhinha de vocês a próxima música, que é a música que vai introduzir a nossa próxima conversa. A música se chama Deixai Vir a Mim as Criancinhas. Quem souber, por favor, cantem junto. Esse aí é o Júlio, filho de Clara e neto de Ed. Ele que puxou o coro das palmas. É justo, Júlio, eu também aplaudiria. Depois dessa linda música, que não tem como não lembrar de Jesus ouvindo essa música, né? Porque essa fala, deixai vir a mim as criancinhas, é uma fala de Jesus. Mas como hoje nós estamos falando da evangelização espírita infantil, eu quero trazer para vocês um pouco do que a doutrina espírita nos fala sobre a criança. E vocês, crianças, ouçam bem que nós vamos falar de vocês. Aí depois vocês fazem assim, se vocês concordam, e vamos aprender juntos. Então, as crianças são espíritos reencarnados na visão espírita. Então, aquele bebezinho que a mamãe e o papai recebem lá na maternidade, né, depois do parto, é um ser que reencarna com o propósito de aprendizado, de progresso, de evolução. E as pessoas que estão em volta dele, deste ser, né, seja a família, as professoras na escola, as evangelizadoras na casa espírita, podem e devem contribuir para o seu processo evolutivo. Na verdade, é um dever educá-los, um dever de todos nós. E também seria interessante mencionar que, como são espíritos reencarnados, já trazem uma bagagem, um patrimônio de outras existências que precisa ser trabalhado aproveitando este momento da infância, que é quando eles estão mais acessíveis às orientações, aos encaminhamentos e direcionamentos da família, dos educadores, não é? E, como não poderia deixar de ser, para falar de crianças, eu pedi a gentileza de uma criança da nossa evangelização, uma menina muito querida, que é minha evangelizadora desde o primeiro ciclo. Atualmente ela está no segundo ciclo. E ela topou vir aqui
para ler um poema para vocês. Eu espero que vocês ouçam com bastante atenção o poema que a nossa querida amiga Manuela vai ler para vocês hoje. Boa noite. Meu lar. Meu lar é um ninho quente, belo e doce. Meu generoso e abençoado asilo, onde meu coração vive tranquilo, na sacrossanta paz que Deus me trouxe. Meu refúgio sereno de esperança. Nele encontro essa luz terna e divina do amor em que aperfeiçoa, ampara e ensina minha alma ingênua e frágil de criança. O lar é minha escola querida, doce escola em que nunca me confundo, onde aprendo a ser nobre para o mundo e ser alegre e forte para a vida. Obrigado. Eu sou apaixonada por essas crianças, principalmente porque tem uma história peculiar. Eu era evangelizadora do primeiro ciclo, então muitas das crianças que aqui estão ficaram comigo no primeiro ciclo, depois eu fui transferida para o segundo ciclo. Eu peguei as mesmas crianças de novo no segundo ciclo, então são 4 anos com as mesmas crianças, e dá para aprofundar bem os laços de afeto, de carinho entre nós. Então, depois desse momento encantador com a Manuela, vamos falar um pouco sobre a família, já que ela introduziu o tema falando sobre o lar. Hoje nós temos aqui presente muitas famílias, avós, tios, irmãos, né? Pais, mães, primos, enfim. O Espiritismo, ele apresenta a família como um instituto abençoado, em que as criaturas humanas se reencontram com um programa de provas e expiações com vistas ao futuro. Vamos explicar um pouquinho. Nós estamos juntos no mesmo grupo familiar, atraídos por um propósito que se chama planejamento reencarnatório, que todos nós, enquanto espíritos, nós preparamos antes de reencarnar, e aqui nós encontramos as pessoas que fazem parte daquele planejamento, no núcleo familiar. Neste núcleo familiar é o local de convivência, de aprender valores, virtudes, de resgatar afetos, de preparar o progresso, porque lembra que eu falei anteriormente que o espírito ele reencarna com o objetivo de se aprimorar, de progredir? Então, é no lar, principalmente no lar, que o espírito encontra os meios adequados na convivência, de relação, buscando aprender o respeito, a união, que se dá, primeiramente, esse progresso do espírito. Então, não teria como nós falarmos hoje à noite sobre a evangelização sem fazer essa pequena introdução sobre a criança, sobre a família, porque, afinal de contas, quem traz as crianças para a evangelização? Não são os responsáveis, os pais, as mães, os avós, às vezes os tios, a madrinha, não é? Então, é importante sim nós reverenciarmos as famílias aqui representadas, porque aqui neste auditório nós temos as famílias que fazem parte da evangelização infantil na UMEP. E posso falar uma coisa para vocês? Temos aqui gerações de pessoas que foram evangelizadas na UMEP, que já trazem os seus filhos e netos para a evangelização também. E é uma alegria muito grande nós podemos desfrutar desta casa tão longeva, que já evangelizou os pais, agora evangeliza os filhos, e daqui a pouco vai estar evangelizando os netos também. E, se Deus quiser, vamos continuar por longos anos nessa tarefa. Então, gente, vamos agora ouvir mais uma música, para que as crianças não fiquem muito interessadas
entediada de muita conversa, né? A música, a união, desculpa, a música, a lua é de Deus. Vocês têm aí a fonia de vocês. Gente, eu consegui trazer aqui para fazer um pequeno relato para vocês uma mãe que foi evangelizada aqui na casa e que traz atualmente a sua filha para a evangelização. Queria convidar a Gabriela, que é mãe da Laura, que também é minha evangelizando do segundo ciclo. Vem cá, Laurinha, fica junto da sua mãe para dar apoio moral. E, gente, não é fácil não encarar aqui vocês, tá? Eu estou aqui me tremendo, mas estou. Boa noite, gente. Eu sou a Gabriela, eu sou mãe da Laura, que faz evangelização desde os 3 anos. Mas a minha história na UMEP já vem de muitos anos atrás, né? Eu fui evangelizada na casa até meus 12 anos, eu fiquei aqui na casa. Depois eu acabei me afastando, eu perdi meu pai, aconteceu algumas coisas. Mas assim, me afastei da casa, mas não da doutrina, né? Continuei seguindo pelo caminho espírita. E como isso foi muito importante, muito marcante na minha vida, eu não poderia deixar de trazer a Laura para também poder participar dessa evangelização maravilhosa que a casa oferece. Então, assim, só gratidão, né, por todo o apoio da casa, por tudo. E, consequentemente, o meu marido também, que nunca teve contato com a doutrina espírita, acabou também, começou a fazer parte, né? Ele não vem sempre por causa de trabalho, mas vem também. Então é isso, gente. É só gratidão por tudo que vocês fazem pelas crianças. Bom dia, gente. Nós vamos criando laços de afeto, de carinho. É onde eu encontro os meus evangelizantes, eu cumprimento, eu beijo, abraço, eles já estão acostumados. Eles podem crescer, mas eles vão continuar na tarefa de dar beijo e abraço na tia evangelizadora. Agora, depois desse relato belíssimo da Gabriela, eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre a evangelização, mas antes, vamos colocar essas mocinhas para cantar mais uma música? Vamos? Vamos lá? A próxima música. Cadê as nossas assistentes de palco? Jesus está passando por aqui. Vamos acompanhar. Quem quiser dançar junto, vamos dançar. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma.
gostam bastante quando temos as assistentes de palco. Acho que eu vou trazer elas mais vezes, viu? É muito bacana. Gente, esse é o clima de uma sala de evangelização. Essas evangelizadoras que aqui dançaram e cantaram, elas realmente se desdobram. Elas contam histórias, elas cantam, elas ajudam até as crianças que não sabem ler a aprender a ler, as que ainda têm dificuldade de escrever o próprio nome, a traçar o seu nome. Isso acontece geralmente no jardim, no primeiro ciclo, né? Então, é um trabalho de amor, de entrega, que assim, eu comecei a frequentar aqui ao MEP trazendo os meus filhos. O meu mais velho hoje não está mais na casa, porque ele já está com 26 anos, já não é mais evangelizado, mas ele chegou a fazer o ET aqui durante um tempo, e eu tenho atualmente 2 jovens na mocidade, um de 18 e essa mocinha que está aqui no meio é a Clarissa, de 15 anos. Então, eu tenho um carinho imenso pelas evangelizadoras que evangelizaram meus filhos, e eu ficava admirada. Eu trazia as crianças para a evangelização aqui na quarta-feira, e eu ficava encantada com essa casa borbulhando de crianças, de alegria, com o carinho e a dedicação das evangelizadoras. E aí, o que aconteceu? Estou aqui. Me tornei evangelizadora da UMEP, da infância, porque eu sempre, desde os meus 17 anos, eu sou evangelizadora, eu sou do Ceará. Eu comecei na mocidade espírita, como jovem espírita, mas depois eu fiquei evangelizando o que hoje seria a mocidade 1, antiga pré-mocidade, né? E comecei a evangelizar nova, mas nunca trabalhei com criança. Eu achava isso muito desafiador, porque a linguagem é bem diferente. Você preparar um tema com a criança, as pessoas pensam assim, é fácil, qualquer coisinha agrada a criança. Muito ao contrário. Aí é que nós precisamos estudar mais, compreender bem a doutrina, os princípios básicos. Sabe por quê? Porque quando nós vamos falar com as crianças, nós não podemos falar lendo, nós não podemos falar assim de forma meio monótona, sem graça. A gente tem que realmente fazer de uma forma para que aquele encontro, que é só uma vez na semana, para que ele seja maravilhoso, que ele renda, que ele seja proveitoso, que as crianças saiam dali com realmente um aprendizado sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os princípios básicos da doutrina espírita. Então, eu já, como mãe, eu admirava e ficava encantada. Quando aconteceu da Ilza, antes da Ilza, deixa eu falar um pouquinho antes, com os filhos pequenos, eu não estava trabalhando na evangelização. Quando eu voltei a trabalhar com juventude, numa outra casa espírita que eu frequentava, mas aqui na UMEP eu fui convidada pela Filomena está ali na plateia, é a coordenadora da evangelização do sábado, para trabalhar com as crianças. E eu fiquei assim, estado quase que de choque. Eu trabalhar com crianças, eu não sei, eu fiquei assim, eu disse sim, acho que no impulso, porque eu já estava querendo voltar à atividade da evangelização, mas depois quando eu cheguei em casa, assim, que eu fui refletir sobre o sim, e o que isso implicaria eu preparar aulas para um público que muitas vezes não saberia ler. Eu não poderia chegar com um texto, entregar, vamos ler, vamos comentar, não. Eu teria que saber falar de uma forma diferente. Então foi muito desafiador para mim. Mas a UMEP é uma casa realmente de portas abertas. Eu comecei evangelizando no sábado, e no sábado eu fiquei numa sala que tinha uma criança com atraso de desenvolvimento global, né, de aprendizado. Então eu era meio que evangelizadora particular dela. Eu fiquei 2 anos direto com essa criança. E nesses 2 anos que eu ficava com essa criança, mas eu ficava vendo e ouvindo as aulas das colegas evangelizadoras. E uma delas é professora e evangelizadora aqui na casa desde 2005. Então eu tive 2 anos aí de aprendizado para depois começar a me aventurar a fazer as aulas para a infância. E aí, simultaneamente, comecei a evangelizar aqui na quarta-feira também no primeiro ciclo. E hoje nós estamos aqui. Agora vamos chegar na Ilza, né? Ilza me convidou para ficar na coordenação da evangelização infantil na quarta-feira, e eu me senti assim honrada, mas mais uma vez assustada, mais um desafio para a minha vida. Porque assim, eu nunca participei de coordenação de nada, nem na juventude, eu nunca fui de grêmio, nunca. Eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, de fazer uma apresentação, assim, num grupinho pequeno, falar em público assim,
outro prodígio da UMEP também. Porque, assim, estou aqui cumprindo o chamado que me foi feito para participar da evangelização, não só como evangelizadora, também como coordenadora. Mas tenho que dizer para vocês, Ilza me mostrou nos momentos que nós ainda ficamos juntas no DIT, porque assim, ela me colocou como aprendiz, né? Ela foi muito sábia. Ela me deu um tempo de aprendizado onde ela continuou à frente do DIT, mas eu já ficava acompanhando em tudo. Ela começou me convidando para ir para o Ereu. Eu disse, meu Deus, evento do Ereu, lá na Baixada, o que é que eu vou fazer no Ereu? Aí o meu esposo disse, Ana Paula, tu não está percebendo, não? Ela está te preparando. Aí eu, quando eu percebi que eu fui tipo assim, envolvida, eu disse assim, meu Deus, é isso mesmo. E fui ficando, e agora, com a desencarnação dela, eu estou junto com a equipe da evangelização da UMEP. Porque, gente, vamos combinar, tem aqui na minha frente pessoas que evangelizaram os meus filhos, então eu aprendo muito com elas. Eu confio plenamente. Esse evento de hoje, ele foi meio que decidido não vou dizer de última hora, mas a ideia surgiu, primeiramente, para comemorar, né, o nosso aniversário, que é uma data digna de comemoração, mas também porque eu participei do Tal Ereu, que foi o primeiro evento que a Ilza me chamou para ir com ela. Esse foi o meu primeiro Ereu sozinho, foi triste. Eu fui por obrigação, né? Mas foi bom ter ido, sabe por quê? Porque lá eles trataram de um assunto muito pertinente, que é a evasão da evangelização infantil. E nós temos percebido isso aqui na UMEP também, que tem diminuído o número de crianças na evangelização. E a proposta que eles nos deram foi de trabalharmos com divulgação da tarefa, com esses momentos como o de hoje. Trazer as crianças, as evangelizadoras, para que a casa espírita percebam e se conscientizem da importância da evangelização para os frequentadores que talvez estejam chegando à casa pela primeira vez, conheçam o trabalho da evangelização. E aqui estamos nós, nesta noite agradável, conversando um pouco sobre a evangelização. E eu queria, gente, pedir desculpas a vocês, mas é uma frase de Bezerra de Menezes. Eu não queria perder nenhuma palavrinha, porque Bezerra de Menezes é um benfeitor espiritual do movimento espírita nacional. Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, mas a fala dele que eu trouxe para a noite de hoje é uma falinha curta, tá, gente? Só um pouquinho de paciência. É sobre a evangelização e a casa espírita. Ele fala assim: tem sido enfatizado, quando possível, que a tarefa da evangelização espírita infanto-juvenil é do mais alto significado dentre as atividades desenvolvidas pelas instituições espíritas, na sua ampla e valiosa programação de apoio à obra educativa do homem. Não fosse a evangelização, o espiritismo, diante da sua feição evangélica, perderia a sua missão de consolador. É uma reflexão muito importante, porque às vezes, não é o caso da UMEP, tá, gente? Mas como eu participo do Ereu, eu fico sabendo da realidade das outras casas. Tem casas que nem tem evangelização. Tem casas que tem evangelização, ficam juntos os ciclos assim por idade, tipo crianças de 5 a 10 anos, todas juntas. É uma dificuldade, gente, a realidade. Nós temos que ser muito gratos a esta casa que há 56 anos abriu suas portas para a evangelização, começando essa história longa e feliz e bonita pela Ilza, que trouxe seus próprios sobrinhos para evangelizar aqui. Uma vez a Ilza me disse assim, me perguntaram por que eu trazia os meninos para evangelizar aqui, já que eles eram meus sobrinhos, e na época, ela, pelo que eu entendi, ela morava com a irmã, mãe dos sobrinhos, e por que ela trazia, né? Tinha um trabalho de vir subir na rua, trazer as crianças, e ela disse, não, eu trago porque eu quero implementar a evangelização espírita aqui na UMEP. Ela poderia, se fosse só para falar do evangelho em casa, poderia fazer, mas o propósito era outro. E graças a essa visão, essa intuição dela, hoje nós estamos aqui, desfrutando da evangelização espírita na UMEP. Então todos nós devemos sim ser muito gratos a isso, por esse esforço inicial e pelos 55 anos, né, mais ou menos, quase 56, que ela ficou à frente do departamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, é um pouco pessoal, mas assim, ela já, um adoecimento, mas ela preparou
todas as atividades da evangelização para o ano de 2016 comigo, 26 comigo, exceto essa de hoje, que eu peguei a ideia lá no Ereu. Então, o encerramento do meio do ano, o teatro da Semana das Crianças, o encerramento do final do ano, as reuniões do departamento, né, que é quando nós evangelizadores nos reunimos, tudo já está organizado. Eu estou, a princípio, desfrutando desse planejamento que eu fiz com a Elza. Estou implementando uma agenda, vamos dizer assim, que foi estabelecida ainda com a presença dela. Vamos ver ano que vem. Vou precisar da ajuda de todos vocês, viu, meus amigos evangelizadores? Porque ano que vem é que vai ser realmente a realidade. Nós conosco mesmo. E com Jesus, né, gente? Porque nós não podemos esquecer que é Jesus que está à frente dessa tarefa. É por Ele que todos nós estamos aqui. E é Ele que nos auxilia a nos mantermos apesar das dificuldades, porque, não sei se vocês repararam, muitas evangelizadoras são senhoras de idade, algumas, as mais novas, têm filhos estudando, têm as suas dificuldades também, têm as mesmas dificuldades de vocês, de levar na escola, buscar na escola, e estão aqui, trabalhando voluntariamente, em nome desse ideal, que é a evangelização infantil, porque nós acreditamos nisso, que a evangelização ela tem esse caráter de ajudar na formação do homem de bem aqui na Terra. Então, todos nós somos colaboradores de Jesus no momento em que nós participamos desse trabalho bendito, que é contribuir na formação dos homens de bem. Porque, na verdade, quando nós estamos trabalhando voluntariamente pelas crianças, nós estamos nos evangelizando. Lembra que eu falei que era preciso estudar, pesquisar? Então, todos os temas que são preparados e pensados primeiramente em mim. Quando eu vou falar, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Poxa, uma parábolazinha que às vezes já é tão conhecida, as pessoas conhecem, às vezes é feita uma encenação, né, da parábola, mas toda vida que preciso voltar nessa parábola, eu tenho a oportunidade de refletir sobre a mensagem da parábola do bom samaritano. E nessa tarefa de revisar, refletir, eu estou me evangelizando na convivência com as famílias, com as crianças e com as minhas colegas evangelizadoras. Então, eu estou me evangelizando e eu agradeço a vocês a oportunidade de estarmos todos aqui nesta tarefa. Então, vamos dar continuidade, porque eu já falei muito, eu já estou vendo as crianças aqui inquietas. Vamos trazer uma música, crianças? Essa música tem na folhinha também, que se chama Amor é Força Natural. Era uma musiquinha linda, porém eu não sei se vocês aqui da quarta-feira conhecem bem. O pessoal da evangelização do sábado teve a oportunidade de ensaiar mais, mas a Ariete, a Clara e a Clarissa vão ajudar vocês cantando. Noite muito fria.
Estamos caminhando para o final do nosso encontro, da noite de hoje. E agora nós temos a... Vou deixar ele se apresentar, gente. Boa noite, meu nome é Cíntia. Eu sou aqui da UMEP, não sei, desde que eu me entendo por gente. Não, assim, a história começou quando eu pequenininha, minha mãe começou a frequentar aqui a casa, a convite do Dr. Humberto e da Ilza, né? E aí minha mãe me trazia no carrinho, estava grávida da minha irmã mais nova, né? E aí subia essa rua aqui comigo no carrinho, e aí ela vinha, ficava aqui no salão para assistir as palestras, né? E me trazia junto, né? Para ficar com ela aqui, que eu não gostava muito de ficar sozinha. E aí eu, assim, as minhas lembranças de infância são muito ruins, assim, eu não tenho muitas lembranças, assim, minha memória é ruim mesmo. E aí hoje eu já estava conversando com ela pelo telefone e falei, mãe, me lembra aí, né, da UMEP, como que era, tudo. E aí ela lembrou de uma pessoa muito especial, que foi a pessoa que conseguiu me levar para as aulinhas de evangelização, que foi a tia Otília. Algumas pessoas aqui devem se lembrar dela, né, uma pessoa muito especial aqui para casa. E aí ela que conseguiu me carregar para as aulinhas, né? E aí eu fui crescendo, né? Fui passando de ciclo em ciclo. Fui evangelizando da tia Iriete, né? Que hoje é evangelizadora da minha filha, Alice. E aí fui crescendo aqui ela adolescente, né? Não quero ver aqui. E aí eu fui crescendo, fui passando pelos ciclos, né? Passei pela tia Maura, pela tia Nadir, pela tia Iriete. E aí depois cheguei até a mocidade, né? E aí eu me lembro bem assim, de eu entrando na mocidade, que eu achei o máximo. Eu falei, gente, estou na mocidade, né? A gente fica se achando. Aí participei de duas Comerges, que foram momentos assim super especiais da Comerge. Quem já participou sabe que é muito especial, que é muito bom. E aí depois disso, conheci meu marido. A gente começou a namorar e ele assim era aquele católico, né, mais ou menos, que ia à missa, tudo, mas não tinha aquela frequência. E aí eu comecei a trazer ele para a mocidade também. Aí ele começou a gostar da doutrina, tudo, e aí a gente começou a frequentar aqui a UMEP. Só que daí depois a gente acabou se afastando um pouco, né? Depois a gente ficou um tempinho fora da casa, mas aí depois quando eu fiquei grávida da Alice, na verdade a gente estava frequentando uma casa lá no Bingen, que era mais perto da onde a gente estava morando, né? E aí a gente só estava assistindo palestra, tudo. E aí, quando eu engravidei, a gente falou, vamos voltar lá para o MEP, né? Porque lá tem evangelização. E aí, quando a Alice nasceu, a gente trouxe ela para cá também para ser evangelizada. E aí, ela passou por algumas pessoas especiais aqui também, né? Tia Dani, que está lá atrás. Tia Ada, não vou lembrar de todo mundo agora, mas assim, ela também passou por pessoas muito especiais aqui na casa. Tia Luciane. E aí é isso, a gente está aqui até hoje. A UMEP é como se fosse a nossa segunda casa, a gente tem um carinho muito especial. Em um determinado momento da minha vida, eu passei por um momento difícil, né, de doença, né, mental, e a casa recebeu a gente com todo amor, com todo carinho, e foi essencial para a minha recuperação também. Então, é isso. Desculpa aí o nervosismo. Depois disso, fui convidada também para ser evangelizadora aqui. E aí me apaixonei pelo berçário, né? E aí eu já estou há 8 anos como evangelizadora aqui no berçário. E é um trabalho que eu amo fazer, que é maravilhoso, né? Dar aulinha para os bebês, é muito gostoso. E é isso. Obrigada. Gostaria agora de fazer um convite para as crianças. Vamos esticar as pernas um pouquinho? Vamos? Mas não é assim para frente, não, é ficando em pé, de verdade. Fiquem em pé, venham até aqui na frente, tragam um papelzinho de vocês. Tragam um papelzinho de vocês. Vocês lembram que vocês ensaiaram a musiquinha, não lembram? Como não poderia deixar de ser, numa noite sobre evangelização, nós temos que ter nossas crianças cantando. Pessoal do terceiro ciclo, do segundo ciclo, primeiro ciclo, do novo ciclo.
Então, a Daniela pode vir também. Eu gostaria de vir para as evangelizadoras novas, antigas e atuais ficarem tudo aqui pertinho já, tá? As crianças, mas para frente, os pequeninos podem ficar lá na frente. Vamos lá. Quer ficar perto do irmão? Quer ficar perto do irmão? Tá com o irmão. Vocês querem mais? Tá bom aí? Não tá. Só um instante. Antes das crianças começarem, nós precisamos das nossas ajudantes de palco, que sabem os gestinhos. Eu vi que os gestinhos fizeram bastante sucesso. Vocês fazem para as crianças, tá, Rosane e Roseli? Vocês fazem para as crianças, tá? A gente quer aqui. Pode ser. Fica assim, ó. Fica uma aqui e outra lá na outra ponta. Pra não... Aí, Derruba o pode celular. ficar. Ó, fica mais. Só o. Pronto. Eu acho que nós terminamos o nosso evento de uma forma bem alegre, bem animada, né? Com a participação das crianças fica tudo mágico. Agora nós temos um momento que foi pensado e idealizado pela Isaura, que seria ela que estaria aqui, fazendo neste momento uma homenagem às evangelizadoras da nossa casa. Eu vou chamar pelo nome, tá, gente? Cada uma delas. Do ciclo dos bebês, tia Helena, tia Cíntia, tia Lorenza. Do maternal, Luciane, Carolina, Rosane. Do jardim, Marisa, Carla Leite. Não fuja, Carla, pode vir, eu estou lhe vendo aí. Do primeiro ciclo, nós temos o tio Humberto, nós temos evangelizador também.
Venham para junto de nós, Humberto. Tia Humberto, tia Roseli, que foi nossa assistente de palco. Temos também tia Letícia Miller, a nossa nova evangelizadora. No segundo ciclo nós temos a Consola. E eu, Ana Paula, estou também no segundo ciclo. No segundo ciclo nós temos agora a Daniela, que foi evangelizada na nossa casa, está participando também da evangelização. Começou no estágio, agora vai ser evangelizadora também, no segundo ciclo comigo. Pode vir, Daniela. Chegando ao terceiro ciclo, nós temos a Cláudia, Carla Forcela, Reginaldo e a Tiete. A Tiete está ali atrás. Ela pode soltar o violão um pouquinho? Vamos prestar aqui, gente. Porque ela não vai precisar cantar neste momento. E nos auxiliando, como não poderia deixar de ser, Filomena, coordenadora da evangelização do sábado. Vem, Filomena. Traz o... Então, boa noite a todos. A Ana Paula já falou muito, eu não vou falar não, tá? Nosso convidado, então. Gente, cheguem mais. Vamos aqui? Muito bem. Vamos juntar para fazer uma foto bem bonita. É difícil juntar essa equipe toda. Quem pode bater a foto? Alguém que seja... Sérgio. Tá, Sérgio está batendo. Pode bater também. Tá, deixa eu ficar aqui junto das amiguinhas. De lado para que lado? Não, pra lá, ó, pra lá. De lado para lá, de lá para frente, para frente, para lado. Não é de lado. Agora, a Isaura pensou nesse mimo para as evangelizadoras, uma lembrança que possa florescer na vida e na casa de vocês. Carla. Reginaldo. Pode vir, Reginaldo. Me ajudem. Cheguem juntos para a gente não estar com lá muito tempo, porque o Fernando já está olhando para mim ali. Ajuda. Claro. Daniela. Obrigada. Consola. Eu que agradeço. Letícia Miller. Carla Leite, querida. Pensou em fugir, mas não foi. Marisa foi evangelizadora dos meus filhos, tá, gente? Tia Iete, gente, a Iete é patrimônio da UMEP, né? Não tem nem necessidade de apresentação, mas é. Roseli. Humberto. Obrigada. Cíntia. Lorenza. Helena. A nossa docinha, né, gente? Você tem boas memórias, não tem? Os docinhos da tia Helena. Rosane. Nossa atriz, tá, gente? Aqui da casa. Luciane. Querida. Viu que a Cíntia lembrou de Tito? Eu cheguei. Nossa querida amiga Ana Carolina. Está se recuperando, gente, para estar presente aqui conosco. Essa é uma guerreira, realmente. E a Ana Paula. Gente, chegamos ao final da noite de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço imensamente a presença de todos. Mas não poderia me despedir antes de dar alguns avisos. Então, pode ser? Pode puxar. Antes dos avisos, que são os avisos que todo final de reunião pública tem, eu queria agradecer. Fiquem por aqui, por favor, Cíntia e Priscila, nossas queridas que participaram de toda a produção desse evento, desde o vídeo, os microfones. Clara Gomes, tá ali, que participou cantando também.
mãe do Júlio, que é a nossa evangelizada, filha da igreja. Clarissa está por aí. É a minha filha. Então, a todos que participaram, o Fernando que está me ajudando com a gravação, as amigas que contribuíram de alguma forma com esse evento, ele não seria possível sem a ajuda de muitas mãos. E como eu não canso de mencionar, com a ideia inspirada da Isaura de fazer essa homenagem às evangelizadoras. Agora, eu vou só fazer os avisos protocolares, tá, gente? Mas o nosso evento encerrou.